noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente tá aqui de novo, né? E nas lives que tinha dado um tempo aí, né? Esse isolamento social traz algumas mudanças, né, na nossa rotina. E hoje a gente vai estar aí convidando a Marilene Spalato, que é uma amiga muito querida. Além de ser amiga, ela é minha colega de profissão e amiga há muitos anos. E ela vem então falar um pouco para nós sobre os florais, né? Sobre os florais. Os florais, eles fazem parte das práticas integrativas, que são que são práticas integrativas mesmo, que antes a gente denominava alternativas, né? Mas hoje são integrativas, complementares, que vêm auxiliar em outros tratamentos médicos e correlacionados aí, né? Então os florais, eles agem a nível emocional e podem nos ajudar muito, principalmente nesses momentos aí de, de mudança, né? De mudança, um momento não só às vezes interno, mas externo, de mudança mesmo drástica, né? Momentos difíceis ou inesperados que a gente possa estar atravessando. Essas práticas, elas fazem parte hoje do SUS, né? São, eu acho que 33 práticas, se não entrou mais nenhuma, e dentre elas os florais fazem parte, né? Muito obrigada a todos, eu vejo aí um pessoal conhecido, né, da família, amigos, e que estão aí nos prestigiando, que vem hoje conosco aí fazer essa reflexão, aprender um pouco aí sobre os florais, né, que é um recurso a mais que a gente tem para poder nos ajudar nesse momento aí tão difícil de pandemia. A maioria das pessoas eu conheço, queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa, né? Eu já vi que a Marilene entrou, já vou convidar ela para fazer parte com a gente desse bate-papo, e vocês podem estar nos falando se do ponto de vista da imagem e som, tá certo? Estou aguardando que a Marilene entrar. Oi, Mar. Oi, Boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos. Então, que bom te ver aqui, né? Te receber na minha casa, né? Muito bom. Obrigada, Muito o bom. prazer é meu. Eu já falei hoje com o pessoal que de um pouquinho, não te apresentei, porque eu gostaria que você se apresentasse, mas falei que nós somos amigas e colegas de longa data, né? E aí hoje eu fiquei pensando, acho até que eu vou me policiar para não chamar ela de Mar, porque eu te chamo de Mar, de Mari, né? Pode É a chamar. Marilene Spalato. Pode chamar de Mari. E hoje a gente vem aqui falar um pouco dessa prática integrativa, que são os florais, né? E a princípio eu gostaria que você se apresentasse. Eu acredito que grande parte do público seja daqui da Redondeza, né? É o pessoal que nos acompanha e que acompanha o nosso trabalho. E aí eu gostaria que você então se apresentasse para que a gente pudesse começar esse bate-papo mesmo, né? As pessoas estão chegando ainda, mas daqui a pouco tá todo mundo aí, né? Nós vamos devagarzinho e vamos já entrando. Alguém está falando, peraí, eu perguntei para eles, você está me ouvindo bem, Marilene? Eu tô. E você? Porque eu estou também, mas alguém falando que está dando eco. Então A eu Geise. vou o microfone, peraí. Vamos ver. Eu também vou colocar o foninho aqui, normalmente eu faço sem o fone, mas eu já deixei aqui, porque caso a gente sentisse necessidade, vamos ver se melhora, né?
Aí para a gente, depois que começar, não ter que interromper o raciocínio, né? Sim, sim. Melhorou? Para mim já estava bom, mas melhorou porque está mais próximo agora, né? Sim, para mim tinha um pouquinho de E eco. Não sei para o pessoal aí. Vocês tinha? acham que estão ouvindo bem? Melhorou? Pois é, a Geisa falou que melhorou. Ah, ótimo. Então, a imagem também está boa, o Uhum, som melhorou. Então, a gente pode estar dando início aí. uhum. Se apresenta, por favor, fala aí do seu trabalho. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você ter me convidado para participar, para entrar na sua casa, participar dessa live. É um prazer. Nós somos amigas há. Não vou nem falar quanto tempo, Não fala não, que senão eles vão adivinhar a idade. mas quando eu disser que eu trabalho que Há eu conheci os décadas. florais em 89, já a ficha cai, Já. né? Com Então, certeza. e assim, você disse que tem várias pessoas aí da tua região, tem pessoas aqui também. Meu filho acabou de entrar. Eu tô vendo, o Fábio entrou, viu? É o Acho que o Fernando, Célio. Fernando. É o Ah, esse eu não Fernando? tô vendo. É, o Fernando entrou, o Fábio também deve ter entrado. Ah, Eu sim. acho que o Célio também. Amigas, a Irene, Ai, que uma, bom. Que muita gente bom. aqui também que ficou Ah, que de bom. assistir a nossa live, né? Aham. E então, o meu nome a Carmen já falou, Marilene Spalato. Eu sou psicóloga, como a Carmen, nos formamos juntas e eu trabalho com florais há muitos anos, né? Eu sou terapeuta floral desde. O primeiro contato com florais na década de 80. Em 89, eu comecei a trabalhar um pouquinho com eles, devagarzinho, e fui fazendo cursos, fui pesquisando, estudando. A gente tinha muito pouca literatura aqui, tinha só um livrinho que era traduzido um livrinho verde da Pensamento. Aquele verdinho. Eu até ia trazer aqui para esquecer de trazer. Que a gente usava em português, mas tinha uma literatura espanhola, tinha muita coisa em inglês, né? E, e aí eu comecei a estudar. E em 94, minha irmã, que é jornalista, a Ana Spalato, e eu, criamos um projeto de uma revista, que é essa revista aqui, que Abaixa um foi pouquinho, Mara. Aham. Essa revista é linda, né? Era linda, eu ela é tenho muito várias bonita. delas. Ela é muito Muito bonita. Essa linda. foi uma edição especial, né? Sei. E que nós fizemos como se fosse mesmo, era uma revista. A Ana tem tinha uma grande experiência, tem, né? Uma grande experiência, trabalhou na Abril, trabalhou na Globo, e nós montamos esse projeto que depois nós viemos a fazer uma editora e nós tivemos durante muitos anos uma revista que circulava no Brasil inteiro, que era a Revista Brasileira de Terapia Floral, essa revista aqui, que hoje ela não está mais circulando, né? E alguns especiais. Eu coloquei lá atrás o dos Sim. florais de Bach, que é um especial com mais de 100 páginas. Nós temos também um especial dos florais de Saint-Germain, que também no mesmo nível, né? E essa revista, ela, logo depois daquela primeira, que foi feita por uma outra editora, ela começou a circular, teve um grande sucesso, os terapeutas florais gostavam muito. Então, fomos pioneiros aí na questão dos florais aqui no Brasil, né? Hoje está Na bastante época teve uma expressão até fora do fora Brasil, do né? Brasil, a gente mandava para fora do Brasil, exatamente. Sim. Porque que eu saiba, nesse nível, padrão Abril, como a Ana fala, é a única revista. Eu não conheço nenhuma outra. Tem outras publicações que Sim. surgiram depois da nossa, mas nesse padrão eu não conheço nenhuma, modéstia à parte, né? A Carmen pode falar melhor que E a eu. época também, né, Marilene? A época não tinha, né? Não tinha, Nada, como não se tinha falou. nada. Não tinha Eu nada. lembro que eu comecei a entrar em contato também, né? Que hoje também eu trabalho com os florais, mas apenas com o sistema BA, né? Porque eu não tive essa curiosidade, esse investimento
nos florais para ser terapeuta floral, mas eu uso como recurso auxiliar, né? Sim, eu sei que você E usa eu lembro mesmo. que só tinha aquele verdinho, né? Uhum, sim, Mas eu consigo ajudar muitas pessoas no processo psicoterápico com a ajuda do floral. sim, Quando foge a minha alçada, eu sempre peço auxílio para você, né? E você tem me uhum. ajudado. E é muito bom, né? Sim, é um recurso que nós temos, como você falou no início, das terapias integrativas, maravilhoso, né? Então, eu estou vendo que está entrando Darcy, boa noite. Tem algumas pessoas, amigas, que são terapeutas também, né? Aham. E que vão assistir aqui a nossa live. E é isso, né? Esse trabalho de terapia floral eu fiz conjuntamente com o consultório. Então, eu atendi em consultório e atendo até hoje, né? E, paralelamente, trabalhava com a revista. Inclusive, o meu consultório era no mesmo local onde a gente tinha a editora, né? Sim. E, e assim, os florais, eu gostaria de falar para Em vocês sobre a São terapia. Paulo, né, Marilene? Em São Paulo, é. Em São Paulo. Em São Paulo. O que eu gostaria de falar para vocês é assim, nós temos muitos sistemas. Sabe aquela história, naquela primeira revista a gente até fala sobre isso, a carta do caminho que ele manda lá para o rei de Portugal e fala, no Brasil em se plantando tudo dá? É exatamente isso que aconteceu com a terapia floral no Brasil. Ela nasceu na Inglaterra com o Dr. Edward Bach, que era um médico, patologista, bacteriologista, enfim, né, homeopata. E na primeira metade do século XX, ele viveu, o Dr. Bach de 28, ele ele criou esse método terapêutico com as Aham. essências que ele descobriu entre 1928 e 1935. E ele nasceu no Sim. século XIX, né? E Aham. só que assim, o Dr. Bach, nós sempre na revista encaramos isso como uma reedição, né? Certo. De um processo terapêutico, porque a humanidade se serve das plantas há muito tempo, né? Sim, Então, sim. E o Dr. Bach, ele muito sensível, ele descobriu 38 essências, né? Eu gostaria de falar muito mais, mas eu vou ter que dar uma enxugada, Sim. porque o nosso tempo Aham. é curto, né? Então, o Dr. Aham. Bach, ele descobriu, É, só te cortando um pouquinho, há tempos a humanidade se serve, né, da natureza, das sim, plantas, mas basicamente usando como chá, eu acho que folhagens, né? E aí vem ele com essa sensibilidade da sim. energia retirada das flores, né, Sim, Marta? vibracional. Aham. Se bem que tem Vibracional. um sistema brasileiro, uma terapeuta, inclusive aqui nossa, que ela foi pro Amazonas e ficou um tempo lá. E qual não foi a surpresa dela ao chegar lá na mata, no meio dos índios, isso Sim. há muito tempo, na década de 90, eu esqueci o nome dela. Maria Alice, se não me engano. Ela foi para lá e ela viu os índios preparando remédios da mesma forma. Então, Com aquela a coisa flor, do as inconsciente flores? coletivo, né, que nós conhecemos bem, Sim, é sim, bem sim. interessante, né? Bem interessante. Aham. Então, assim, o Dr. Bach, ele criou esse método que ele queria. Qual era a intenção do Dr. Bach? Que fosse muito simples e que todas as pessoas pudessem ter acesso, inclusive nos lares. Então, hoje está meio sofisticado. Claro que em algumas situações a gente precisa de um terapeuta, porque às vezes a própria pessoa, ou uma pessoa conhecida da família, não consegue chegar na raiz da questão, né? Mas, Sim. para o nosso dia a dia, para as questões mais emergentes, se tivesse, era o sonho dele, que em cada lar tivesse uma pessoa que conhecesse os florais. E aí, sei lá, uma criança vem assustada da rua. Você tem um recurso ali maravilhoso, né? Porque a gente sabe também que tudo que é agudo se cura muito mais rápido, tudo que é crônico demora um pouco mais. Então, para as questões Aham. emergentes, dentro das casas, hoje aqui no Brasil é muito caro,
mas a proposta dele não era essa, né? Então, se tivesse um kitzinho dos florais, né? E as pessoas pudessem se servir, né? Alguém conhecesse, pudesse. Ó, esse floral é para medo, esse floral é para ansiedade, esse floral é para tristeza. Ajudaria muito. Esse era o sonho do Dr. Bach. Então, bom, o método, o sistema que ele criou, ele é composto de 38 essências, sendo que 37 são de flores, e uma das essências, ela é água de uma rocha, de um local lá, esqueci agora como é que chama. Tipo uma lagoinha lá, uma cascata, sei lá como é que é, que a gente... De um local específico lá da Inglaterra. Lá na Inglaterra, que é no país de Gales, onde Qual a essência que é? Rock Water. Ah, tá. Rock Water. Então, é assim, que é uma água de rocha. É um lugar muito primitivo, que tem uma água que já é tida como uma água especial, uma água meio que santificada, né? E o Dr. Bach, uma das essências dele, que são envasadas nos vidrinhos destes aqui, ela é dessa água. Então, são 37 de flores, uma de água. Água da rocha. Água da rocha. E nós temos, os nomes são todos em inglês, às vezes é meio chato pra gente, né? Mas é o que temos. E ele tem um composto também, que ele reuniu, das 38 essências, ele reuniu 5 para fazer um composto de um remédio de resgate, um emergencial, que se chama Rescue Remedy. Então, é um resgate mesmo, um remédio de resgate, né? E essa é a composição do... Eles estão falando, dá licença, Mar, que... Não tô ouvindo? Tá sem som. Que tá o som ruim. Não sei por quê. Será que melhorou falar pertinho assim? Porque foi uma pessoa que falou, mas não sei. Ah, foi a minha cunhada, é a Márcia. Márcia, você não está ouvindo? Melhorou assim? Aí dá retorno. Dá? Bom, se você não ouvir, você dá um alô aí novamente. Isso, vamos seguir. Porque há um tempinho atrás, tinha acontecido isso e aí voltou normal. Vamos ver. Tá, vamos lá. Vamos lá. O nosso tempo voa. É pequeno, né? Eu até deixo meu olhar aqui, porque senão a gente se perde. Então, e voltando, né, para as essências, onde eu parei no kitzinho dele, né? Ele fez o Rescue, né? Que é o floral emergencial, né? De resgate. Sim. E você tinha falado das essências. Tá. Então, o Dr. Bach, ele acreditava que a cura das pessoas, ela acontece no nível emocional. No nível emocional, que tem um efeito em cadeia, a gente chama de efeito cascata, né? Um efeito em cadeia, até chegar nos outros níveis e acaba atingindo o nosso corpo físico, né? Então, se você cuida, o que os florais tratam? Os florais tratam. Eu fiz um roteiro aqui, mas estou saindo tudo do roteiro. O que os florais tratam? Os florais, eles tratam das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos mal qualificados. Quando nós organizamos essa parte e, assim, equilibramos isso vai se refletir no nosso corpo físico, né? Então, para ele isso era muito claro, ele observou isso quando ele era homeopata, tratando as pessoas no hospital. Ele via que, assim, na verdade não foi nem como homeopata, foi como médico mesmo, que ele estava tratando os doentes de guerra, e ele percebeu que as pessoas que estavam com o mesmo tipo de problema tomavam o mesmo remédio, umas melhoravam muito, outras mais ou menos, outras nada, e tomando a mesma coisa, com a mesma problemática, né? Aí ele quis saber, ele foi procurar saber, e ele percebeu isso, né? Que a questão emocional tem muito a ver com o nosso resultado físico. Então, quando as pessoas perguntam, e é muito comum as pessoas me perguntarem, e acho que para todos os terapeutas, eu estou morrendo de dor de estômago, que floral que é bom para dor de estômago? Não existe floral bom para dor de estômago, existe. Qualquer um deles pode ser,
né? Então, o que importa é assim, o que te levou a ter essa dor de estômago, né? Depende do sentimento, né, que Sim, sim, desencadeou, do lado emocional que desencadeou isso aí, né? sim, Que foi como efeito cascata, como consequência, teve o sintoma da dor no estômago. sim. Geralmente tem Certo. alguns sintomas que a gente já tem mais ou menos, já entende mais ou menos o processo. Por exemplo, uma dor, um problema de estômago, geralmente não é para todo mundo, pode ser outra coisa, mas assim, em muitos casos, pode ser emoções mal digeridas, né? Muito sapo Sim. engolido, né? Pode ser por Aham. aí, mas isso não quer dizer que exista um floral específico. Isso, até existe, né? Alguns que trabalham essas coisas, né? Mas Sei. podem ter outros problemas. Por que eu tenho? Ah, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu queria um floral para dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser por insônia, por alguma tensão, que também é provocada muitas vezes por insônia, Aham. ou pode ser por N motivos, né? E a gente não descarta também o problema físico e nem o tratamento médico. Tanto é que a medicina, os florais são integrativos e Isso. complementares, eles não Aham. são Aham. alternativos, como se falava Alternativos. antigamente, né? Certo. Aham. Antigamente, quando começaram, a gente chamava de medicina alternativa. Alternativa é Eu até isso ou falei isso no aquilo, né? começo. Aham. Eu ouvi E você hoje falar. são, a gente chama de práticas integrativas, né? Integrativas. Então, assim, uma Que o complementa a SUS outra. hoje reconhece, né? Sim, O SUS sim, reconhece como auxiliar, né? sim. Como integrante, né? No Aham, processo de tratamento e cura, né? E sim, o interessante dos florais, te cortando um pouco, é que o floral nos dá uma ampliação de consciência, né? Ele muitas vezes traz a consciência o que de emocional ou de sentimental está nos afetando que gerou aquele sintoma, não é isso? sim, sim. Porque a pessoa está vibrando no negativo, com o problema qualquer que ela tenha. Um estresse. A gente até está fazendo essa live por conta da pandemia, né? Vamos falar isso também, que é Isso, importantíssimo, né? exatamente. Então, eu estou atendendo online, como a Carmen também, e Uhum, muitos pacientes queixam do mal-estar que estão sentindo, do medo. Algumas pessoas uhum. chegam ao nível do pânico, né? Sim, sim. Então, quando a pessoa está vibrando nessa energia, o floral, ele entra como, ela está vibrando no polo negativo. Ele entra como polo positivo e ele se junta ali e ele vai transcender para uma situação de equilíbrio, né? Então, eu Ele acho vai que reequilibrar, né? reequilibrar. Junto o negativo, Uhum. o negativo com o positivo, não na questão de valores, na questão de energia, Certo. né? De De vibração, de vibração, energia, de de energia. qualidade de energia que está Isso. vibrando. Isso. Uhum. E aquilo vai transcender para uma outra coisa que é o bem-estar da pessoa, né? E o Dr. Sim, Bá dava um exemplo, voltando um pouquinho para a simplicidade, porque eu acho básico, e assim, sim. eu vou e volto, mas acho que dá para acompanhar. Eu estava falando que nós temos muitos sistemas aqui no Brasil, né? Eu trabalho muito Certo. com o sistema de Minas, que eu gosto muito, Uhum. sou practitioner de Minas, trabalho muito com o sistema de Saint-Germain, sou practitioner também de Saint-Germain, e fiz a formação de practitioner também em Bach, com o pessoal lá Uhum. da Inglaterra. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre Bach, porque não dá para falar de tudo em tão pouco tempo, Sim, né? sim. Mas Uhum. nós temos esses recursos, e tanto os florais de Minas, né, o nome já fala, como os florais de Saint-Germain, eles são brasileiros e tem outros, assim, muitos outros sistemas muito bons também aqui Sei. no Brasil, né? E só voltando para a simplicidade, o Dr. Bach, ele dava um exemplo que, lógico, cabia na época, talvez aí na tua terra até caiba, mas aqui em São Paulo já Ah, não cabe mais. E ele falava assim como a gente às vezes está querendo comer, está com fome, está precisando preparar um almoço, vai na horta e pega um pé de alface, aqui em São Paulo a gente não tem essa certo. facilidade. Nós temos, Vocês graças a têm, Deus, temos. A Então, maioria de nós. maravilha. A gente vai na horta, pega um pé de alface, faz uma salada. Se nós tivermos Uhum. os florais em casa, quando a gente tem um mal-estar específico, a gente vai lá naquele determinado floral, toma e o bem-estar
vai ser realizado, exatamente, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que eu gostaria de colocar. Outro ponto importante, o floral, ele trata a pessoa. Acho que já deu para perceber isso, né? Mas o floral trata a pessoa, ele não trata a doença. Então, ele trabalha com a personalidade da pessoa, que tipo de pessoa é, ou que situação ela está vivendo. Então, nós podemos usar o floral tanto para personalidade, porque nós temos personalidades específicas, né? Uma mais ativa, outra mais introvertida. Então, quando entra no negativo, quando a pessoa não está bem, isso vem, o negativo disso vem muito à tona, né? Podemos usar o floral para isso e podemos usar o floral situacionalmente. Quando as pessoas elas têm passam por qualquer problema, né? Como hoje eu quero falar muito do Rescue, eu já posso até começar a falar agora, ela passa por uma situação de estresse, qualquer sofrimento de qualquer célula do nosso corpo, o Rescue é bem-vindo. Um corte, uma queimadura, um acidente, uma notícia ruim, a perda de uma pessoa. Isso, de um ente querido, né? Uma pandemia que nós nunca esperávamos passar. Sim, sabe? sim. Então, tudo isso vai ser beneficiado. Nós vamos ser beneficiados com um Rescue que nós temos do sistema de Bach e nós temos outros emergenciais de outros sistemas. Eu vou só citar, mas nós temos um buquê de 9 flores dos Florais de Minas, que é maravilhoso, tem de 5 também, mas eu prefiro focar no de 9. Buquê de 9 flores. De Itaúna, né? De Itaúna, exatamente. E nós temos a fórmula emergencial dos Florais de Saint-Germain, que também, os 3 cumprem o mesmo papel. Mas hoje vamos ficar com Bach, tá? Eu só quero citar... Antes de você... É bom, né, dar um conhecimento, porque assim, não é numa live que a gente vai esclarecer. Não é um curso, tudo. né? Tudo é importante, né? Sim. E o importante, o nosso objetivo hoje é despertar para o conhecimento dos florais, saber que tem esse recurso que a gente pode buscar, que é muito acessível. E a gente pode pensar em fazer alguma coisa mais específica depois, a nível de live mesmo, se as pessoas quiserem, dependendo do interesse das pessoas, né? Sim. Mas eu queria te fazer 2 perguntas antes de você, para deixar você falar, que eu não quero... Eu falo mais que a boca, né? Você já sabe. Não, eu também, né? Eu vim para mediar, mas eu quero aproveitar muito de você e quero que, pelo seu conhecimento... E quero que as pessoas também possam degustar tudo que você pode estar trazendo de bom para nós em relação aos florais. Obrigada pela confiança. Eu fiquei pensando o seguinte, primeiro, me parece que existe kits comerciais e kits residenciais. Existe isso? Kits que a gente pode comprar? Porque os florais, eles, um pouquinho que eu conheço, eles vêm comercialmente nesse envasamento que você mostrou aí, que eu até tenho aqui alguns, que eu trouxe também da Inglaterra, e que eles são uma solução estoque, né? Que é para preparar as porçõezinhas que a gente vai tomar dentro da necessidade. Existe algum kit que seja mais acessível ou menor para a gente poder manipular e ter isso em casa ou não é aconselhável? Não, o sistema aconselhável né? Se a pessoa souber usar, né? Pois é, por isso que eu perguntei, porque a proposta do bar era essa, mas a gente sabe que hoje, mas comercializou muito hoje, né? Então, tanto que é um custo alto, né? Sim, relativamente alto para a proposta do floral, né? Aqui no Brasil é muito alto. Olha, nós temos os valores... Desculpa, Carmen, fala. Não, é isso. Eu queria saber, e queria saber também, assim, se eles têm alguma contraindicação, se pode ser tomado junto com outros medicamentos, né? Sim, isso e aí eu juro que eu vou deixar você falar. Tá. Né? O que a gente chama de interação medicamentosa, muitas pessoas têm medo
de tomar. Às vezes eu tenho paciente grávida que fala, mas eu posso tomar na gravidez? Então eu queria que você esclarecesse isso. Do kit e essa questão dos efeitos aí possíveis colaterais. Vamos começar com a segunda parte. Os florais podem ser usados com qualquer modalidade terapêutica, qualquer uma. Como eles são conservados em brand, que é um conhaque feito de uvas, que foi não digo sugestão, mas foi o caminho que o Dr. Bá deixou pra gente, né? Porque como ele queria tudo natural, ele queria que fosse alguma coisa natural. A água, se você puser o floral só na água, ele vai estragar, né? Porque a água parada, ela apodrece, a gente sabe, né? Então, ele precisa de um conservante. O conservante que nós temos como base é o brandy, é o conhaque. Então, como ele tem um gosto o floral é diluído num vidrinho assim, desse tamanho aqui, de 30 ml. 30 ml. Então, ele tem 30% de álcool, que é o brandy, o resto é água, e depois vão as essências que são de acordo com que a gente precisa, indicadas. Esse aqui, eu acho que é legal também mostrar, esse aqui é um vidrinho estoque dos florais de Minas. Sei. Tá? Esse aqui é um vidrinho estoque dos florais de Saint-Germain. E esse aqui é um vidrinho estoque dos florais de Bach. Então, os valores, você estava falando da questão dos valores, né? Os valores realmente são altos, os nossos aqui são bem mais acessíveis, principalmente os de Saint-Germain, eu acho o valor bem mais acessível do que a maioria. E nós temos, tanto Minas como Saint-Germain, nós temos muitas fórmulas. Então, as fórmulas simplificam muito. Porque tem fórmula para estresse, tem fórmula, por exemplo, de Saint-Germain, tem fórmula para família, tem fórmula para prosperidade, tem fórmula para depressão, para o pânico. Isso facilita muito. Já é fórmula pronta. Só que a fórmula pronta, ela vem no estoque. Então, depois a gente pode até falar do jeito de tomar, né? Mas vamos ficar nisso aí que você falou. E aí, você pode comprar os florais avulsos. Você não precisa ter o estoque, o kit todo. Os 38. Você 37? Pode comprar. Não, 39 com o Rescue, né? 38 mais o Rescue. Você não precisa comprar o kit todo. Porque às vezes você pode comprar a essência que você precisa mais, que é uma essência que tenha muito a ver com você, ou sei lá, que você sabe que vai precisar sempre. Mas a maioria das pessoas prefere fazer na farmácia. E as farmácias de homeopatia, e geralmente elas trabalham muito bem, né? As farmácias são muito honestas no trabalho, exatamente. Porque como é um produto manipulado, né? Só que a gente compra lá homeopatia, compra fitoterapia. Então, o trabalho deles é muito bom, geralmente, né? Não posso falar por todos, né? Mas é muito fácil, também muito prático você mandar fazer o teu, porque tem também assim, uma maneira de preparar que precisa ser também observada. Então, a questão de você ter um vidro esterilizado para preparar o teu floral, ter o conservante, que o conservante não necessariamente precisa ser só o brand. Ele pode ser glicerina, ele pode ser álcool de cereais, ele pode ser outros conservantes. E também conhaque, né? O conhaque eles preparam com conhaque. É o principal. E também ele pode, algumas pessoas preparam só com água, só que a farmácia dá uma duração bem pequena, né? E o que você tinha me perguntado? Da interação medicamentosa. Então, não tem problema nenhum. Do efeito colateral. O que a gente toma cuidado, por exemplo, tem uma pessoa que é um alcoolista, por exemplo. Ele tá em abstinência, porque ele está fazendo um trabalho de acompanhamento, um tratamento. E, obviamente, nós não vamos ministrar o floral para ele com álcool, porque não por conta da quantidade de álcool que é mínima. 4 gotinhas. Para não estimular, né? Exatamente. A dosagem diária do álcool que você toma é menos do que a que tem numa colher de xarope. Isso é minha amiga farmacêutica que me falou. Então, assim, é para não estimular, exatamente. Porque ele toma aquele gosto. Tanto é que, assim, eu já vi várias crianças falar, um dos meus netinhos, né, quando ele era pequeno, ele falava assim, eu quero floral, mas eu quero daquele fortinho. Gostou do conhaquinho.
Ele gostava do fortinho. Então, assim, as crianças, elas sentem, porque o sabor não é tão forte, né? E geralmente para as crianças a Sim. gente mistura no leite ou no suco, pode ser feito Uhum. assim também, né? Então, o floral pode ser usado para grávida, pode ser usado para paciente em coma, para bichinho. Como que você usa? Eu já vou falar das formas. Para animais, para... Eu tenho tantos exemplos aqui que estão me vindo aqui, pena que não tem tempo, né? Eu tenho um Aham. casal de... A minha prima tinha um casal de cachorrinhos que se odiavam, depois casaram, tomando floral. É? Então, Ah, que legal. Isso serve para a gente também, né? serve muito, Para o casal tomar os florais, cada um toma muito. para suas questões e Sim, harmoniza. sim. Então, os É, florais, tem eles... floral que borrifa, né? De equilíbrio Então, essas são as formas de ambiental, né? tomar, né? Como que a gente pode usar o floral? Uhum. A gente pode usar via oral, que é assim com o nosso vidrinho de uso. Nós vamos tomar 4 gotas. Certo. Eu estou falando do que o Dr. Bá deixou. Tem alguns terapeutas que mudam um pouquinho, porque os terapeutas usam muito a intuição deles também, né? Mas o que o Dr. Bá deixou? 4 gotas desse vidro de uso, 4 vezes por dia. O que eu costumo falar para os meus pacientes é assim: essa é a dosagem diária. Mas, às vezes, a pessoa tá, mais ansiosa, está mais agitada, então ela pode tomar quantas vezes ela quiser. Eu sempre digo assim: toma quantas vezes você sentir necessidade, mas toma as Certo. 4 gotinhas. Ou então ponha numa garrafinha de água as 4 gotinhas e vá tomando. Termina, faz outra garrafinha, Certo. vai tomando. Também que você está ali o tempo todo tomando Uhum. floral. Ajuda muito, equilibra muito. Essa é uma forma de tomar. Outra forma é Certo. bebezinho muito pequenininho. A gente pode pôr no banho, pode passar na moleirinha do bebê, pode passar nos chakras, quem entende de chakra aí, né, que são os nossos centros energéticos, Uhum. pode passar, mas quem não entende também pode passar no pulso, no centro do peito, enfim, né? Na nuca. Na nuca, maravilha, na nuca, floral de proteção, principalmente. Aham. Então, nós temos muita, pode aspergir no ambiente. Nós temos Uhum. umas fórmulas muito boas para os florais de San Gementem da família. Os florais de Minas têm uma fórmula ecológica maravilhosa para a gente pôr em sala de aula, na nossa casa, no nosso consultório, enfim. É uma Que infinidade legal. de Aham. usos, né? E a outra Uhum. coisa era do como comprar, né? O kit com as 39 essências, como vem da Inglaterra, ele não é muito barato. Sei. Mas Uhum. é bem legal quando a gente pode ter, é bom, Mas é né? uma coisa que rende muito, né? Para quem não é Muito, muito. profissional, talvez não valha tanto a pena, né? É melhor. Sim, mas tendo um rescue em solução Rescue, sim. estoque, Rescue é vai dar básico. para preparar muitos, né? Sim, Muitas rescue é vezes. básico. Inclusive, assim, as experiências que eu tenho com rescue, minhas e de pacientes e Eu de tenho também. parentes, Aham. maravilhosas, maravilhosas. É, eu tenho Desqueimaduras. também com paciente. É, É. é. Hã? De queimadura? Queimadura, às vezes, nós demos vários cursos de florais, né, com a revista. E nós tivemos uma aluna que era do interior de São Paulo, mas de uma cidade, eu nem lembro que cidade mais era, mas era bem longe. Os cursos eram de finais de semana e ela viajava acho que uns 500 quilômetros, né, porque o filho dela sofreu um acidente de moto e ele se Sei. queimou muito. E uma terapeuta, lógico que ele fez um acompanhamento médico, óbvio, né? A gente nunca tira essa Certo. parte, tá, gente? Aham. E uma terapeuta que ela conheceu, não sei se foi mesmo médico, porque tem vários médicos que usam, utilizou o floral para ele, que eu acredito que tenha Aham. sido o rescue, né? E o menino teve uma recuperação maravilhosa, ficou sem nenhuma sequela, sem nenhuma mancha de queimadura. E foram queimaduras fortes, né? E ela falou, quero conhecer isso, quero saber o que é isso. E ela veio fazer o Certo. nosso curso, sabe? Então, esse é um Aham. caso, mas tem trocentos, né? Aham. Eu E... tive um caso também, se me permite, com o rescue, há muitos anos atrás. Porque eu também já trabalho com floral há bastante tempo, há uns 20 anos também, vinte e Uhum, cinco anos mais ou menos. E eu tinha uma paciente que ela tinha um estado de pânico tão grande que ela começou a ter um quadro de desmaio.
E isso estava só piorando a situação, a família muito desesperada, porque não sabia, levava para o hospital e ela não tinha nada fisicamente que justificasse aquele quadro. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar no consultório e ela começou a ter as crises que já tinha e eu pedi que a família me chamasse em casa. E eu cheguei um dia, ela estava desmaiada e eu fui com o Rescue e em 1 hora e meia eu molhava a boca dela, porque ela estava inconsciente, não deixei ninguém chamar e a gente tinha a segurança de que não era nada físico e que ela não ia piorar o quadro. E em uma Uhum. hora e meia ela estava sentadinha, conversando, tranquila, com o resto. É impressionante, né? Você sabe que eu tenho uma amiga que a gente fez muitos cursos juntos, ela é médica pediatra, mulher do Celso, sabe, Parônia? Uhum. Ela disse que uma vez também ela estava. Homeopata, né? Ele é homeopata, o Os dois são Celso, né? homeopatas, Uhum. eles usam florais. A Mara disse que ela estava atendendo e tinha um menininho na sala de espera aguardando para ser atendido. E ele convulsionou. Quando Sei. ele começou a convulsionar, a enfermeira lá, a secretária, sei lá, chamou a Mara, né? E a Mara veio com o Rescue e pingou na boquinha dele. O menino voltou, parou a convulsão na hora. Ela sempre contava esse episódio nos cursos, né? Então, gente, a gente Uhum. tem um recurso maravilhoso, maravilhoso. Sabe, assim, para tudo isso que está acontecendo agora, com Na pandemia. na pandemia, Uhum. essa insegurança, ter que lidar com a paciência do confinamento, né? As pessoas não estão Uhum. saindo. Eu vejo assim as pessoas rueiras, que adoram uma ruinha, elas estão Uhum. sofrendo muito, né? Estão sofrendo É. muito, porque. E eu acho também que, assim, não é só o sofrimento do isolamento e não poder sair. É que quando a gente fica impedido de sair, e Sim, essa pandemia está trazendo um sim, confinamento também, uma introspecção, querendo ou não, a gente confronta com nós mesmos, né? isso E mesmo. com os conflitos, às vezes, da família que está convivendo, ou as pessoas que estão sozinhas, vivendo um isolamento e uma solidão, né? Sim, Pessoas às vezes mais idosas que estão sozinhas, que não têm sim. família Todos mais, nós né? conhecemos, né? Alguém Sim, assim. então é muito importante e é o nosso intuito, né, na nossa área, né, Uhum, de desenvolvimento humano, na área da psicologia, da constelação familiar também, né, que hoje nós também somos consteladoras, né, facilitadoras de constelação familiar, porque se fala em 4 ondas, né? Uma onda, o Rossandro estava é, falando sim, sobre muito isso. legal isso Não aí. sei se você viu. Eu vi, eu Que vi. são 4 ondas, né? As 2 primeiras ondas do corona mesmo, do vírus, né? Que uma é a pandemia que surgiu e é o momento que nós estamos vivendo. A segunda onda é a que vai, então, compreender a questão da vacina, né? Da existência da vacina. Uma terceira onda que já está batendo a porta, que é a crise econômica, né, Uhum, que também traz sofrimento mental e distúrbio e sofrimento emocional. E a quarta onda são distúrbios emocionais graves, de sofrimento emocional grave. Isso tudo está acontecendo no aqui e agora de uma forma dinâmica, mas vão ter essas fases separadamente. Então, sim. assim, nós temos muito ainda o que enfrentar em função, em consequência dessa pandemia, né? Uhum, Nos deixando, nos acometendo com sofrimento mental mesmo, emocional, né? sem dúvida, sem dúvida. E é o que você falou, isso eu tenho visto muito mesmo, que é essa questão do confronto, né? Sim, E assim, muito medo do que virá, que é uma das ondas, né? Muito medo do que virá depois, né? Então, o que sim, vai ser sim. depois dessa pandemia, né? Então, Uhum. e a gente precisa de algum recurso para aliviar um pouquinho esse nosso processo, né? Que é mundial, né? Então, nós estamos Sim. literalmente todos no mesmo barco, né?
É interessante isso, porque estamos no mesmo barco, mas as histórias são individuais, né? Sim, sim. Então, Cada um está vivendo de uma forma, né? Está tendo um impacto de uma forma. Sim. Uns mais, uns menos, mas é impactante para todos nós. Em né? todos os sentidos, desde o econômico até o, né, físico, emocional, Sim. em todos os sentidos, porque tem algumas pessoas, quem tem condições de se manter, não está sentindo, espero que não sinta, né? As dificuldades Questão da econômica. alimentação, exatamente, né? Mas tem isso muita não gente tá, passando muito mal, né? e não tá, pode não estar diretamente, mas à nossa volta, pessoas vão estar sofrendo isso que vai, por um efeito mesmo indireto, vai nos afligir também. Com Né? certeza, com certeza. A gente tem visto isso em grupos, né? As pessoas, eu soube de uma pessoa que está passando necessidade, que está com criança pequena, precisa disso, daquilo, e nós nos movimentamos dentro do que a gente dá conta de fazer, né? O que a gente ouvia teoricamente do somos todos um, nós estamos vivendo agora concretamente, Sim. né? Então, o que acontece aqui afeta quem está vivendo na África, quem está vivendo na Europa e vice-versa, né? Então, a gente estuda tanto isso, né? Que a gente sabe que é real, né? Então, eu acho que assim, a gente podendo usar esse recurso, mesmo como você citou, para trabalhar a questão da solidão, que é bem séria Sim. e aflige muita gente, né? Realinhar, né? Realinhar, exatamente. Porque é tão intenso o que estamos vivendo em função dessa pandemia, que a gente oscila. Tem momentos que a gente está mais tranquilo, momentos que a gente está mais pesado, né? Com medo maior, com medo mais controlado. Então, a gente pode manter esse reequilíbrio aí, né? Com o recurso dos florais, né? Sim. Mas, então, assim, nós temos só pode 15 falar. minutos. Exatamente. Pelo meu aqui tem 14. Pelo aí meu 15, você por favor, hein? Fecha. Fecha, mas que ele encerra a gente, né? Ele encerra, mas a gente... ele corta. A gente encerra antes, né? Mas aí pode ficar à vontade, terminar a sua fala. Então tinha um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo, né? E eu acho que seria legal assim a gente abrir para alguma pergunta que alguém queira fazer. Eu só queria fechar primeiro fechar essa questão do rescue, né? Que assim, para todas as pessoas que sentirem essa essência, esse buquezinho, na verdade é uma formulazinha, é um buquezinho, que é composto de 5 essências, como eu já falei, é muito legal que a gente tenha em casa para situações emergenciais, físicas e emocionais. Como eu citei o caso da queimadura, a Carmen falou da menina do desmaio, né? Então, a gente não está livre, né, de uma necessidade dessa, né? Então, todas as casas deveriam ter um rescuezinho lá, né? E não precisa ser necessariamente um vidro estoque como esse aqui. Pede para a farmacêutica fazer. Você faz uma farmácia de confiança sua, faz um vidrinho de uso e geralmente vem com validade. Isso eu acho uma coisa bem importante para a gente falar. Mas o floral, ele não estraga, ele não tem validade. Sempre, às vezes a pessoa coloca encosta o conta-gotas na boca e contamina, aí sim estraga. Mas sempre é legal a pessoa, meu vidrinho passou da validade. Se você colocar ele contra a luz e você vê que o líquido está clarinho, você pode usar tranquilamente que não tem problema nenhum. Esquece a validade. Excelente esse esclarecimento, que eu normalmente gosto de ter no consultório. Então, para algumas eventualidades. Eu sempre fiquei preocupada com isso, porque eles colocam aqui na nossa região 30 dias como validade. É lei, por causa da Anvisa, é lei, obrigatório. Tá. E aí eu ficava assim meio com receio, mas é bom saber disso. Esses vidrinhos, e como no caso do consultório a gente sempre pinga numa aguinha, eu não vou num copo d'água, eu não vou colocar na boca do paciente, né? É de uso ali de todo mundo, inclusive meu, né? Então a gente faz assim, muito bom. E aí, assim, o que você vai deixar guardado em casa, que não vai ser de uso contínuo,
aí faz com o conservante direitinho, deixa lá, porque é o que você falou, pode pingar no filtro, pode pingar na jarrinha de água, pode pingar no copinho, pode tomar direto também. Mas o direto ele é meio fortinho, né? Então aí é melhor não, né? E, então, assim, o que eu quero deixar para vocês eu acho que é um presente, né? Para quem não conhecia, o Rescue é um presente, né? Sim. E quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Uma pergunta. Tá? Eu agradeço também que eu vi algumas pessoas, né? Muito queridas aí. A G falando das gatinhas dela, eu vi que a Marcela tá aí também. As duas Marcelas, a Tua e uma que já foi minha paciente. Eu vi várias pessoas cumprimentar todo mundo. Não dá, infelizmente. Infelizmente, não dá. né? Tem bastante Mas, gente e eu agradeço a todos. E é bom falar que a gente toma conhecimento das pessoas que estão participando, mesmo não estando citando, porque não dá, né, para a gente aproveitar o tempo. Mas que é um prazer, né? Com muita alegria, enche o nosso coração e nos dá motivação para continuar trabalhando, né? Em prol do ser humano, do desenvolvimento humano, né? E nesse momento, a nossa profissão, a gente sabe que ela é muito requisitada, né? E muito importante, né? Então, e assim, o que eu vi também aqui é assim, pessoas porque nós fazemos vários trabalhos, né? Você trabalha na prefeitura, no consultório, eu também faço diversos trabalhos. E aí tem a Lourdes do meu grupo de terapia, tá aqui. Uma amiga querida, que é a Vera. Tem um monte de gente aqui. Então não dá para falar todo mundo, né? Eu acho muito bom, agradeço a todos. Mas acho que ninguém tem dúvida, né? Porque eu não estou vendo nenhuma. Oi? Meus filhinhos. Acho que o Fábio e o Fernando? Tá o Flávio, eu vi o Flávio, vi o Fernando. O Fernando, A Júlia. Eu achei que era o Fábio. A Júlia Neta, né? A Júlia Neta, E uma amiga querida da faculdade, a Cláudia. Você lembra da Cláudia Minosa? A Cláudia, gente. Cláudia. Lembro. Nossa, que coisa boa. Beijo, Cláudia. Nossa, que coisa boa. Meu também. Nossa, se eu não falasse, eu não tinha identificado, não, que seria ela. Que coisa boa. Muito bom. Esse foi um presente para nós também, né? Foi muito. Da Cláudia. Pena que a gente não pode interagir com esse pessoal todo, né? Mas seria uma delícia. Não dá tempo, Mas se houver interesse das pessoas, a gente pode falar, né? Escolher aí umas vertentes, e tá falando um tema para a gente conseguir desdobrar mais, responder perguntas, né, Marilene? Sim. Nós estamos à disposição. Eu me proponho a te receber e a tentar mediar isso aí, né, para a gente aproveitar bastante do seu conhecimento. Eu queria falar uma coisa, dar um recadinho, Carmen, se você me permite. Então, e eu tenho uma pergunta também, claro que eu permito. Deixa eu dar esse recadinho aqui, depois a gente faz as perguntas. Essas revistas, eu até pendurei umas aqui atrás, se alguém tiver interesse... meu Deus, a minha pergunta era essa. Vai, fala, responde. A Ana, minha irmã, do Espalato, ela tem ainda alguns exemplares disponíveis. Eu não sei os valores, mas eu posso passar o telefone dela. Aqui em São Paulo, 11 9 5208 0751. Vou repetir. Repete, fazendo favor. 9, 11, né? O código. 11 é São Paulo. 5208 0751. É o WhatsApp, então vocês podem mandar o ótimo, WhatsApp, né? Mensagem mesmo. Mensagem, Ótimo. E aí vocês conversam com ela, porque ela tem alguma coisa ainda. Não muita, mas tem ainda. Tem a revista. Eu ia te perguntar isso. Olha que sintonia. Realmente elas são maravilhosas. São muito lindas. E são muito bem feitas, com conteúdo bacana. Ótimo, exatamente. E muito rico, né? Muito rico. E assim, vale a pena, né? Quem tem interesse, vale a pena adquirir. Uma relíquia, né? Porque agora elas não estão em circulação mais, né? Sim, tinha um pessoal que fazia, que encadernava a nossa revista. Todas as edições vinha para mim, né? Vocês mandavam todas as edições. Eu tenho. Vou até localizar, que me deu saudade. Tá no consultório, provavelmente. Legal.
Então, Legal. Mari, olha, vou me despedindo aqui também, se você quiser dar uma palavrinha aí, despedir. Muito Olha, obrigada pela sua disponibilidade, né? Deus abençoe e que a gente amém. continue aí ajudando cada vez mais as pessoas que a gente pode ter acesso, né? Sim, a minha, eu vejo que tem vários comentários, gostaria de responder a todos, mas não dá. Aham. Se alguém quiser depois me mandar em particular, tudo bem, eu respondo. Isso, igualmente. Aham. E, e aí, assim, eu não tenho nada além para falar do que agradecer a você, as pessoas que participaram. Eu acho que é uma corrente que a gente faz também Sim. positiva, Uhum. tentando e conseguindo, né? A gente tenta chegar lá, né? Isso, Mudar de alguma forma as coisas que não estão muito boas, né? isso. Então eu acho que eu agradeço, eu só agradeço a todos, a É. você em especial e a todos que participaram. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui durante essa hora. Muito obrigada a Igualmente, todos. para nós também, com muito carinho da minha parte Obrigada. e muito carinho, você é muito querida para mim, né? Faz parte aí da minha vida, né? De uma Recíproca forma verdadeira, né? Vou pessoal, jogar os né? E muito confetes. bom. É, vamos jogar os confetes, rasgação de seda. E eu Mas é queria dizer verdade. também que essa live nossa, ela vai ficar no IGTV, né? E vai também para o meu canal no YouTube, né? Carmen Tobal Psicóloga. Então, se alguém entrou depois, durante, não viu ela toda ou pretende estar assistindo novamente, pode usar esse recurso aí do YouTube ou no IGTV, tá bom? Legal, muito bom. Então Beijo, tá. Carmen. Beijo para Então, todos, um viu? beijo, obrigada, boa Boa noite. noite. Muito obrigada, viu? Obrigada Com Deus. também. Tchau. Tchau. Você também com Beijo, Deus. tchau. Obrigada a todos, viu, pela participação, a disponibilidade aí. Muito obrigada. Tchau. Tchau.